Então vamos lá, a gente conseguiu já ver o que a gente atingiu, as nossas paixões, as nossas forças, conseguimos interpretar isso, ver o nosso repertório e aí agora a gente vai identificar quais são os nossos pontos de referência. Certo. E aí, ponto de referência, eu posso até colocar como a palavra mestre, tá? Quem é meu mestre, certo? Eu sou discípulo de quem? Eu tenho essa palavra pela minha questão espiritual, enfim, mas discípulo é aquele que é aprendiz de alguém, tá? E aí, o que é que acontece? A gente pode ter aquele aprendiz que a gente quer ser igual a ele, então a gente vai, ele é uma inspiração pra gente, mas também tem muito mestre que nos irrita. E nos irrita porque ele é muito semelhante a gente. Sabe? Sabe aquela frase, 2 bicudos não se batem? Pronto. Então, às vezes, tem alguém que nos irrita e que a gente não sabe porque nos irrita, apenas se irrita porque irrita. E, às vezes, essa pessoa que nos irrita tem muita semelhança com nossa personalidade e a gente pode aprender muito com essa pessoa, só que a gente só descarta pela emoção que a gente sente. Então, a gente tem 2 tipos de mestre, aquele que nos inspira e aquele que nos revela quem nós somos, tá? Então aí vale sempre uma reflexão. Quem realmente eu estou colocando como ponto para seguir? Eu acho que todo mundo deve ter alguém. Tu concorda? Concordo. Ou que inspira, ou que me revela. Exatamente, exatamente. E aí você consegue ir palpando isso aos poucos, é um processo, gente. Não é tipo, hoje você vai assistir essa aula e vai, pô, já sei quais foram minhas... Eu mesmo hoje, eu nem sei todas as conquistas que eu já tive. Às vezes eu paro, pô, já conquistei isso, realmente. É uma construção, não é isso? Total. A gente vai refletindo diariamente isso, entendeu? E às vezes nem é diariamente. Você pode ser quinzenalmente, às vezes a gente não tá com muita cabeça para ter um papo tão profundo com a gente mesmo, sabe? Mas eu acho que você começar já é o ponto primordial. E aí, a partir disso, a gente já identificou todo esse traço, a gente começa a dar propósito para aquilo que a gente faz. E aí é a base de uma vida produtiva. É o propósito que você dá para aquilo que você está fazendo. Teve uma propaganda do caiaque, perfume caiaque, da Natura, que a pergunta era, qual o seu propósito? Cara, teve gente que conseguiu responder, me estabilizar financeiramente, e teve gente que não conseguiu responder. Porque propósito ele pode ser muito diverso, seja ele no campo profissional, seja ele no campo espiritual, pessoal, enfim. Mas você saber o seu propósito... Talvez seja uma pergunta base para a construção de toda uma vida, né? Total. O que acontece? Quando a gente não tem propósito, a gente acaba tendo alguns preconceitos de absorver... algumas ideias que podem contribuir para esse propósito. Então, por exemplo, eu quero me tornar um profissional muito mais qualificado no âmbito de inteligência emocional. E aí, quando eu tenho esse propósito, eu vou buscar ferramentas que possam contribuir para esse propósito. E aí pode ter algum profissional que eu não me agrade dele pessoalmente. E aí o preconceito acabe extirpando o conhecimento que ele possa me dar. Se eu tenho um propósito, eu vou entender ele como soberano nas minhas atitudes. Então, eu vou estar sendo guiado pelo meu propósito. Meu propósito é o quê? É absorver conhecimento sobre inteligência emocional, então eu vou buscar essas fontes. Então, eu vou ter que ter a sensibilidade, a humildade de separar os meus sentimentos em relação àquele mestre e realmente absorver dele o que ele tem de melhor. Aquilo que me irrita... Isso. Ótimo, Lucas. E aí, é quando as coisas começam a fazer sentido, sabe? Uma coisa que eu vivi foi a minha carreira escolar, todo o meu trajeto aqui na escola, sem propósito. E aí seria muito fácil eu dizer, nossa, eu vivi com propósito. Não vivi com propósito. Eu fui pelo bolo. Tinha aquela matéria naquele dia, estudava, fazia prova, passava. Ok, pronto, era isso. E depois que acabou a escola, ficou aquele vazio assim. Tá, o que é que eu fiz nesse tempo todo? Sabe? Foram o quê? 18 anos aqui dentro da escola, né? E aí eu me pergunto, o que é que eu fiz? Lógico, a gente tem as competências básicas, ler, escrever, interpretar, beleza, calcular, mas tá, o que é que eu estou fazendo de palpável? O que é que eu vou fazer a partir de agora com isso? Qual é o propósito disso, sabe?
Quando a gente entende propósito, a gente consegue ressignificar as coisas. E quando as coisas têm significado, a gente consegue não desperdiçar tempo. Eu acho essa parte assim fundamental, não desperdiçar tempo, porque ele não volta. Sim, não volta. Ótimo. Não volta. E aí, nessa questão do desperdício de tempo, a gente também pode encontrar alguns inimigos no autoconhecimento. E aí, o que são esses inimigos? Eles são exatamente o contrário da nossa força, mas não é fraqueza. Deixa eu tentar explicar isso melhor para vocês. Esses inimigos, eles atrapalham as nossas forças. Então, eles impedem a evolução da força. Sim. E aí, vamos lá. Um exemplo de inimigo é o vitimismo, aquele que é vítima. Tá? Então, ele é ótimo de comunicação, mas toda vez que ele utiliza a comunicação, ele utiliza para se vitimizar. Então, aquela pessoa penosa, que sofre muito, que está se esforçando, ninguém se esforça tanto quanto essa pessoa, ninguém está num pré-vestibular tão sofrido quanto essa pessoa, porque em casa ela tem muito problema, na escola ela está com muito problema, e tudo isso pode ser verdade. Mas a partir do momento que você se vitimiza, você se estagna, você fica lá parado, sabe? E aí, o que é que eu vivi no meu terceiro ano? Eu vivi sofrimento só. Você não tem não tinha mais para viver, sabe? Mas quando a gente só vitimiza, e isso é um dos inimigos, tem vários inimigos. Tem aquela pessoa que é muito prestativa. E aí, servir o outro é sempre bom. Depende, tudo tem limite. Quando você se anula para apenas servir o outro, aí você já está sendo seu inimigo, sabe? Porque aí você só está fazendo em prol dos outros. E aí quando você olha para o que você construiu, você não construiu tanto, ou você construiu de uma maneira que não deveria ter construído, porque você estava se dedicando mais aos outros do que a você mesmo. E aí quando chegar lá na frente, você quer cobrar esse débito. Mas que é um débito que você mesmo fez e que você vai pagar, não foi o outro que fez para você. Sabe? Eu não te pedi essa ajuda, né? Exatamente. Ou eu pedi, mas você poderia ter falado não. A gente sempre pode falar não. Ou administrar. Sim, exatamente. O equilíbrio é sempre a melhor opção, tá? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando, a gente já teve a aula passada que a gente falou de alguns conceitos. E aí agora, para a gente começar a finalizar essa questão do autoconhecimento, aí eu vou reprisar um pouquinho. O que é que a gente conquistou, certo? Quais são as nossas paixões? Quais são as nossas forças? Qual é a minha interpretação disso tudo? Quem é o meu ponto de referência na vida? E aí tem muito aluno meu sendo ponto de referência de BTS. Nada contra, que é a banda coreana. Sim. Né? Sim. Nada contra. Tô expert agora. Eu tô expert agora. Eu também. O povo tá dando tchau nas aulas coreanas, mas tudo bem. Esse é um ponto de referência, gente. Certo. E você precisa sempre analisar esse ponto de referência, tá? Vale questionar os pontos de referência, né? Sempre. Ok. Sempre. E aí você coloca um propósito naquilo que você faz, naquilo que você está vivendo. E a partir disso, você começa a ver os obstáculos para você realmente atingir essas conquistas que são os seus inimigos, tá? Então, teoricamente, a gente consegue ver isso. Biologicamente, como é que funciona o nosso cérebro nessa parte de sentir e agir, tá? Primeiro a gente tem amígdalas corticais. Certo. Que elas são responsáveis exatamente para identificar as nossas necessidades. Está muito linkado com o emocional. É tipo assim, eu preciso de uma roupa nova. Foi pela amígdala cortical que a gente sentiu isso, essa necessidade. Pode ser uma necessidade plausível de fome, tá? Mas pode também ser necessidade de roupa nova, daquele biscoito que eu tô querendo. Então, assim, tudo isso é emotivo, é emocional. Uma fome emocional, vamos dizer assim. Total. Né? Sempre tem. E principalmente na sociedade consumista que a gente tem. Onde a gente sempre entende que a gente precisa ter mais, precisa ter o novo e não manter o que a gente já tem. Aí eu lembro de uma música do Titãs que diz assim, você tem fome de quê? Aí, então a gente pode identificar esses vários tipos de fome, desde a fome fisiológica até a fome emocional. Né? Sim, total. E aí, a partir das amígdalas corticais, a gente tem essa necessidade colocada na nossa mente, certo? Mas aí o que é que acontece? O neocórtex, que é responsável pelo nosso instinto racional, ele rouba essa necessidade. E aí quando ele rouba, ele analisa. Ele gera, tipo, tá, isso aí é realmente necessário? E aí qual é o problema da sociedade de hoje? É que o neocórtex está sendo ignorado. Então a gente
ele funciona, mas a gente não escuta ele. A gente não está dando a devida atenção, né? Sim, a gente apenas diz, não, mas eu quero isso, eu sinto que eu quero... Olha, tem umas frases que eu sinto que eu devo fazer isso. Lógico, eu não estou julgando essa frase, mas se a gente só baseia as nossas atitudes no sentir, a gente vai ser uma pessoa muito maleável, muito inconstante, porque a gente sente tudo a todo tempo, né? Então a gente precisa realmente desse neocórtex funcionando e a gente dando ouvido para eles. Então, a gente teve o instinto, a necessidade, essa necessidade passou por uma avaliação criteriosa pelo neocórtex, e a partir daí, se o que gerar dessa junção dessas duas partes cerebrais for positivo, normalmente a gente luta para ter. Se for negativo, se a gente tiver um sentimento ruim a respeito disso, a gente foge disso. Lucas, na educação emocional, eu começo a aguçar, eu fico mais sensitivo às funções do neocórtex? Não. Não é questão de que você fica mais sensível. Você apenas sabe da existência dele. Ótimo, entendi. É aquele que eu falei lá bem no início da nossa conversa, de que a ignorância, ela impede da gente de fazer as coisas. Ignorância é falta de conhecimento, eu sempre falo isso. Ignorância não é o jeito que você fala. Sim, claro. É falta de educação, sabe? Mas a ignorância é a falta de conhecimento. E quando a gente sabe da existência de algo, primeiro, a gente é responsável agora por aquilo, porque se você sabe e mesmo assim você não utiliza, é responsabilidade completamente sua. Quando a gente é ignorante, a gente não é responsável sobre aquilo. E aí, a partir disso, a gente consegue ter essa ferramenta e usar essa ferramenta. Ah, ótimo. Entendi. Fundamental. Não é um passo de mágica, é muito assim, ok, eu tenho essa ferramenta, cabe a mim querer usar ou não. O problema é que o pessoal não conhecia essa ferramenta. Justo. Sabe? Tá? E aí, pronto. Entendemos biologicamente como é que funciona essa tomada de decisão e essa existência de necessidade na vida da gente. Tá? A partir disso, aí eu acho que a gente poderia aplicar a técnica do PRO. Certo, explica pra gente o PRO. Tá, tu já desse aí o nomezinho de fio. Eu vou dar uma... É o velho Melita. Isso, o velho Melita. O que é PRO? É uma técnicazinha que é sempre bom a gente ter na nossa mente. E a gente não tem do dia pra noite. É só vivendo realmente que a gente consegue aperfeiçoar. A maior parte das nossas atitudes, das nossas ações, elas não são ações que requerem resposta imediata. A gente dá muitas respostas imediatas exatamente porque a gente recebeu o estímulo e a gente não parou para entender esse estímulo. E aí o PRO vem exatamente para isso. PRO são letras que são correspondentes à atitude que a gente precisa ter. O P é em relação a pare. Quando a gente recebe um estímulo, a gente precisa parar. Pronto, entendi que eu estou aqui, estou passando por alguma coisa. Por exemplo, eu recebi um estímulo que me deixou triste. Então eu parei. Tá? Vou refletir sobre isso. Tá? Essa tristeza vale a pena? Eu estou nutrindo essa tristeza porque realmente ela é necessária na minha vida. Foi uma coisa muito grave na minha vida. Ou eu estou exagerando, estou super reagindo, super valorizando essa tristeza. Tá? Então eu parei, eu refleti, vou observar o fato. Tá? O que é que aconteceu? Foi isso, isso e isso. Certo? Então a partir do momento que eu observo e que eu reflito isso, o que eu estou sentindo, aí eu tenho conteúdo suficiente para dar uma resposta. E aí essa resposta pode ser em atitudes para mim ou pode ser em atitudes para os outros. Vamos para outro exemplo. Eu fui estimulado com raiva. Eu vi uma postagem no Instagram de uma pessoa que eu acho ela não tão legal. Eu estou sendo bem educado aqui. Sim, claro. Não tão legal. E aí eu tive um estímulo de raiva. Então eu vou refletir. Tá, vale a pena eu deixar um comentário para essa pessoa ou não? Deixa eu observar o fato. Tá, o fato foi que ela postou isso, eu tive raiva e eu posso responder ou não. Eu quero responder ou não. Vai ser válido para mim responder ou não. E aí você pode escolher sim ou não. Você pode mandar o comentário xingando e entender que isso é da sua personalidade. Sim, eu xingo mesmo e não estou a fim de mudar. Isso sou eu. Ou não, eu não quero responder. Vai passar.
Não é necessária a minha resposta, eu não preciso ofender mais ninguém em relação a esse assunto. E aí a gente pondera também no seguinte, a partir do momento que eu dou vazão a essa raiva, eu tenho que estar pronto também para as consequências que virão pós essa vazão, né? Total. E de repente eu filtrando e deixando, eu ignorando, eu disse, que diferença isso traz para mim? Eu vou me livrar através de tanto de desgastes posteriores. Eu não acho que nem é ignorar, Nelson. Porque ignorar é você olhar e dizer, vou deixar isso para lá. Ignorou. É você parar, entender que aquele conteúdo não te agrada. E mesmo assim você processa. Isso. Certo. Eu não vou responder. E até se a pessoa chegar, mas tu não respondeu. Tu vai ter embasamento para dizer, não respondi por conta disso. Certo. Simples. Você passou por aquilo entendendo pelo que você estava passando, sabe? Então a reflexão passa a ser um exercício do cotidiano em todas as ações e isso vai ficando automático, né? Sim. Não sei se eu estou conseguindo expressar da forma correta. Sim. Usar o nosso filtro, o Melita, passa a ser uma atitude sempre prévia antes de qualquer reação. Sim. Pronto, sim. Ótimo. E principalmente hoje que a gente está muito no meio midiático, né? Sim, influenciado demais pelas... Total, a gente gera opinião e a gente absorve opinião 24 horas por dia. E nosso momento como sociedade, com o advento das redes sociais, possibilitou muito isso, né? Sim. Da gente falar o que pensa em relação ao que está acontecendo no mundo e isso tornar-se público. Hoje as pessoas sabem o que a gente pensa a partir do momento que a gente expressa numa rede social. E aí, Lucas, eu acho que esse papo da gente toma uma proporção ainda maior devido à nossa garotada que vai estar... compartilhando com a gente desse momento, fazer muito uso dessas redes sociais. Então eu acho que cada vez mais esse filtro precisa ser ativado e a gente precisa cada vez mais autoconhecer-se antes de expor, de responder, de opinar. Até para a gente dar conta daquilo que a gente fala. Perfeito. É a questão da consequência, né? Isso. Você precisa falar e entender que você vai ser responsável por aquilo que está falando, por aquilo que está disseminando. E, infelizmente, isso não acontece na sociedade de hoje. A gente tem disseminado conteúdos e conceitos de uma maneira que a gente, mas eu publiquei porque estava todo mundo publicando. E aí não é todo mundo, né? Essa cultura de massa, ela precisa ter Eu vi um GIF que é assim, são vários fósforos e a gente acende o primeiro. E aí, pela escolha de um no meio, todo o resto não incendiou. Só incendiou aqueles primeiros, que não tomaram nenhuma atitude. Então, às vezes, a gente é o ponto de mudança, o ponto de que vira chave. E eu acho que o momento atual, a gente precisa estimular cada vez mais esses pontos de mudança. Sim. A gente vive uma sociedade que ou ama ou odeia, sem antes fazer a verdadeira reflexão para tal tomada de decisão. Por que você ama, por que você odeia, e como é que você interpreta isso? E eu trago para meu campo de milícia, assim, onde eu milito, que é no esporte, o quanto vai fazer diferença eu conseguir estimular isso dentro dos nossos atletas. O quanto o autoconhecer-se, o quanto controlar-se na questão da tomada de decisão vai contribuir muito para o todo. Como eu trabalho mais com as modalidades coletivas, a minha atitude interfere diretamente no resultado da tua. Gestão de relacionamento. Então aí, né, a gente precisa ter esse embasamento fundamental para mais resultados e uma convivência melhor. Então aí, depois a gente leva para outros campos de atividade, na vida profissional e assim vai. Exatamente. Lucas, o filtro foi bem explicado? Foi. Eu acho que sim, né? Eu acho que já deu para entender que você precisa parar, refletir, observar e daí responder. E na sequência? E aí na sequência você começou agora o processo de autoconhecimento. É quando a gente consegue entender mais ou menos quem a gente é e como a gente responde isso para a sociedade que a gente está inserido. É aquele negócio da máquina que eu falei no início. A gente recebe informação a partir de todos esses critérios que eu falei. Você consegue entender a máquina que está processando essa informação para poder responder para todo mundo. Então, depois de hoje, a gente já pode dizer assim, que os nossos alunos CBBG e aqueles outros que estão assistindo por outras mídias, podem começar a criar o seu mapinha do autoconhecimento. Sim. Seguindo essa trilhazinha que a gente colocou aqui, a gente vai estar contribuindo para a formação de um ser que conhece-se mais, que entendesse mais, que vai poder gerir melhor as emoções. É por aí? É por aí.
Excelente. Então, assim, a gente deu um primeiro passo Básico. bem pequenininho em compreender a competência, uma das competências que a gente aborda na educação do emocional. É isso? É exatamente isso. Gente, vê só, eu sei que o papo foi longo, mas ele foi assim de uma riqueza de detalhes e de informações que cabem a vocês ter o discernimento e a sensibilidade de filtrá-los e começar a aplicar. Nós não somos seres que já viemos prontos, determinados. Nós não somos um produto de série igual uma fábrica, igual a fábrica de carros, que faz lá o mesmo modelinho, tudo igual em série. Não. Nós temos individualidades. E quando a gente parte para o campo do emocional, aí é que essas individualidades, elas são assim múltiplas. Então a dica hoje é essa. Então o pleno está aí, o CBBG mais uma vez faz um golaço, faz um ponto de saque, vou puxar para o vôlei, em trazer essa ferramenta para que a gente possa agregar a toda essa mediação de conhecimento que a gente vive na vida escolar. E talvez, Lucas falou uma coisa muito forte aqui, dar mais sentido a todo esse período que você vai passar na vida escolar. Eu acho que a gente precisa, a partir de agora, seja você sexto, sétimo, oitavo ou ensino médio, no início ou no final do ensino médio, começar a se sensibilizar para os propósitos de estar aqui, o que eu vou levar daqui para a sequência da minha vida. Eu acho assim que é um momento novo e é um momento de reflexão. Reflita, pense. Eu acho que esse momento de pandemia também está trazendo para a gente essa oportunidade. Conhece-te melhor, vamos fazer esse exercício. Não é não, Luquinha? É isso aí, Nelson. Abraço, galera. Estou super disponível aí para quem quiser conversar. Não sou doutor sobre o assunto, sou professor, mas mesmo assim me coloco sempre como aluno sobre esse assunto. E a gente tá aí para trocar figurinha. Lucas, eu posso deixar teu Instagram aqui? À vontade. O Instagram do Lucas vai ficar aqui. Quem quiser assim se aprofundar no assunto, bate um papo com o Lucas, ele vai estar sempre à disposição para trazer novas nuances do tema. E assim, lembrando que a gente falou de uma das habilidades, uma das competências. Tem muito para se aprender sobre a inteligência emocional. Eu queria, assim, vou deixar o Lucas fazer as considerações finais dele aí, antes da gente se despedir. Luquinhas, primeiro, muito obrigado, viu? Você não sabe o quanto, assim, foi enriquecedor esse papo. Eu já, assim, pelas questões do esporte, eu já tenho, assim, muita afinidade com o assunto da inteligência emocional. E quando a gente começa a abordar sobre vários prismas, só aumenta o nosso repertório. E assim, me ajuda muito na condução da vida pessoal e profissional. Assim, então, assim, foi prazeroso. Eu espero que nós toquemos no coraçãozinho desse povo e eles comecem a despertar para isso. Sim. E eu queria muito agradecer você. Poxa, eu que agradeço pelo convite, Nelson. Para mim é muito gratificante falar sobre esse assunto, porque eu sei o quão precioso ele é, sabe? E estou aqui disponível para qualquer coisa aí. A gente tem e pode ter certeza que eu acho que teremos desdobramentos desse momento, tá? Fechou. Esse projeto é um projeto novo, a gente iniciou ele devido à necessidade das aulas remotas e a gente está sentindo assim um feedback de vocês maravilhoso. Então a gente está sempre buscando, trazendo o melhor de nós assim, para contribuir com a formação de vocês, tá, gente? Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até.